Hoje a gente vai aproveitar o que a gente viu na aula passada e praticar com exercícios toda a parte introdutória de Python. Declaração de variável, recebimento de dados, geração de saída e realização de processamentos em estruturas sequenciais. Bom, esse primeiro exemplozinho, que é aquele primeiro exemplo básico que a gente até chegou a fazer no Visual G. O trabalho que a gente vai ter agora é transformar aquela planta baixa em uma estrutura de fato, beleza? Então aqui eu peço para que você faça um programa que leia dois números inteiros, calcula e exibe a soma entre eles. Um problema super rasgado, não tem muito trabalho, a diferença é interpretar e saber converter tudo aquilo que a gente fazia anteriormente em algoritmo, agora em Python, sob uma nova sintaxe, beleza? Sempre, a primeira coisa a ser feita em qualquer problema algoritmo e de programação utilizando a linguagem é definir as variáveis. No problema ele pede para eu receber dois números, calcular sua soma e exibir na tela. Os dois números vão ser digitados pelo usuário. Então já sei que eu vou depender de dois números. Eu posso chamar o primeiro número de número 1 e o segundo número de número 2. Concordam comigo? No Python, acabou o recebe. O recebe, isto é, aquela setinha que a gente usava no Visual G, é substituído por igual. Beleza? Esse número pode ser preenchido pelo próprio programador, como por exemplo, número 1 recebe 2 e número 2 recebe 3. Porém, eu tenho que permitir ao usuário preencher essas variáveis. Se eu atribuir assim, sempre no 1 vai ser 2 e no 2 vai ser 3. O meu interesse é que a cada execução o usuário defina novos valores. Se o usuário precisar definir novos valores, eu preciso ler os valores do teclado. Se eu preciso ler os valores do teclado, eu não tenho como correr de utilizar a função input. Um input seguido de parênteses. Porém, o input seguido dos parênteses oco vai ser um layer sem mensagem. O usuário não vai saber o que ele deve digitar para que seja preenchida a variável que eu chamei de no 1. Então é importante que, dentro dos parênteses, entre aspas, eu possa exibir uma mensagem de feedback antes do usuário digitar a informação. Como, por exemplo, digite o primeiro número. Resolvi o primeiro problema. Recebeu a informação do teclado. Tenho que resolver o segundo problema. Essa informação é um número inteiro. E o input só me retorna texto. É importante que, após a execução dessa instrução, eu diga para o Python que pegue tudo que ele digitar e converta para inteiro. Aí sim, o cara vai digitar um texto baseado nessa mensagem. Esse texto vai ser convertido para inteiro e vai ser armazenado em 1. Notaram que a mesma lógica vai ser seguida para no 2? Basta fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, só mudar a mensagem. Então chega aqui, ó. Copio. Porque sempre quando eu precisar receber um dado inteiro, eu vou seguir essa sintaxe. Digite o segundo número. O que é massa do Python é que eu não preciso definir previamente todas as variáveis que eu vou utilizar. Eu posso ir declarando e atribuindo valores de variável sob demanda. Note que em nenhum momento eu falei da variável soma. Por quê? Porque eu não precisei somar ainda. Eu vou declarar a variável soma quando eu precisar dela. Que é agora. Quando eu executar essas duas instruções, significa que eu já tenho os dois números na mão. Falta o quê? Somar. Bom, o resultado dessa soma não pode ficar voando. É preciso que eu atribua uma variável que receba tais dados. Então aqui, por exemplo, eu recebi os dois números, eu preciso gerar uma soma. E a soma vai receber a soma das variáveis no 1 mais no 2. Mas qual é o valor de no 1? Qual é o valor de no 2? Eu sei lá qual é o valor que ele digite. Para exibir uma saída esperada no Visual G, sabe o quê? Escreva L. Qual é o comando que a gente substitui escreva L em Python? Print. Aí tem várias formas de printar o resultado na tela. Para facilitar o decoreba, não vamos falar mais em escrever na tela, vamos falar em printar. Porque o próprio printar vai remeter ao print, certo? Tem várias maneiras. Se você está preguiçoso, quer entregar a prova rápido, bota print, soma. Agora eu sou aquele cara mais que se preocupa com saída, uma saída mais bonitinha. Eu quero exibir uma mensagem e do lado dessa mensagem eu quero exibir o conteúdo da variável. Eu boto aspas,
resultado da soma. Dois pontos, vírgula, soma. Do jeito que a gente fazia no Visual G. Aí eu posso questionar também, que nosso colega advogado já detectou isso. Professor, ele viu no Visual G que tem uma maneira de calcular e exibir a resposta automaticamente no escriva L. Que assim eu não precisaria declarar a variável soma e eu podia calcular o resultado diretamente no escreva. Eu posso fazer isso no Python também? Pode. Se eu quiser economizar linhas e memória, eu tenho que colocar aqui, ó, parênteses, e dentro dos parênteses, colocar a operação matemática no 1 mais no 2. Pronto, um exemplo com dados em ponto flutuante. Faça um programa que lê a base e a altura de um retângulo, calcule e exibe sua área. Vou precisar de duas variáveis aqui. A base vai receber alguma coisa e a altura. Tanto a base quanto a altura vão ser digitados pelo usuário. Digitados pelo usuário significa utilizar o comando input. O usuário precisa saber o que é que ele vai ter que digitar. Eu vou colocar uma mensagem aqui. Digite a base do retângulo. Mesma coisa para a altura. Altura. Porém, os dois inputs estão me retornando o texto. Não vou conseguir calcular a área de nada aqui. É importante que diga que tanto a base vai receber um dado quebrado e a altura também vai receber um dado quebrado, que é justamente flutuante. Float. Como é que eu calculo a área do retângulo? A área é base vezes altura. Exibo na tela área do retângulo, vírgula, área. Tá aqui. 2, 2. Tem que dar 4. Lembrando que valor quebrado em Python não é vírgula, é ponto. Beleza? Então, são estruturas que seguem uma lógica similar à estrutura C, onde a gente implementou no Visual G, ok? Sendo que, no lugar de a gente implementar a estrutura C, a gente vai implementar a estrutura IF. Lógica parecida, sintaxes diferentes. Qual seria a sintaxe do C do Python? Meu interesse está aqui em cima. Vou até apagar a luz para vocês verem melhor. Vamos lá. No lugar de utilizar a palavra reservada C, eu vou utilizar a palavra reservada IF. Lá no Visual G, tanto faz digitar C maiúsculo, C minúsculo, o S do C maiúsculo queria funcionar. Porém, Python é sensível ao contexto. Significa que, se o IF for implementado seguindo essa grafia, eu tenho que digitar um comando respeitando a grafia dela. Se eu digitar IF maiúsculo, não vai funcionar. Por mais que você tenha digitado a palavra reservada, você não digitou a palavra reservada seguindo a grafia da linguagem. Então tem que ser o IF todo maiúsculo. Minúsculo, desculpa. Seguido do espaço, logo em seguida eu vou implementar uma condição. Isso não era diferente no Visual G. A diferença é que lá no Visual G era obrigatório o uso dos parênteses. Aqui na condição tanto faz, você usar parênteses ou não. Claro que se você não precisa se preocupar com precedência de operador, né? Se você precisa se preocupar com precedência de operador, aí você vai ter que utilizar parênteses. Na dúvida, utiliza sempre. Porque assim você remete à mesma conversão do que você fazia no Visual G. No Visual G a gente fazia como? Se condição então, no Python não existe o então, não existe o then. Caso eu precisasse implementar o então em inglês. Então aqui não existe o então. Então uma palavra reservada a menos que você precisa fixar comparada à estrutura condicional que vocês aprenderam anteriormente. Então é simplesmente se condição. Ok? O se começa logo após a implementação dos dois pontos. Se lembra lá no Visual G que eu tinha o início e o fim algoritmo? Esses dois pontos é como se fosse o início se. É obrigatório o uso desses dois pontos após a
condição. If, condição, 2 pontos. Esses 2 pontos é como se fosse um então, certo? Então, fixe como se fosse o início da estrutura. Embaixo do if, eu vou implementar todas as instruções que só serão executadas se essa condição for verdadeira. Mas lá no Visual G, tinha o início de bloco, que era começado pelo se, e tinha o fim do se, que era representado pela palavra reservada, fim se. No Python, não existe fim se. Então, como é que tu vai representar onde começa e onde termina o if? A primeira informação que você diz, o início da estrutura, são os 2 pontos. A segunda coisa que define o início e o fim do bloco é o que a gente chama de indentação. Ou, dizendo por questões de digitação no Word, seria o parágrafo. Tudo no código que tiver parágrafo, isto é, pressionando a tecla Tab aí do teclado de vocês estão dizendo que todo código que tiver Tab pertence ao if. Portanto, só será executado se a condição for verdadeira. O Python te obriga a organizar código. Se lembram lá no Visual G que eu pedia para vocês darem uma tabulada, darem um espaçado no código para ficar claro que aquele bloco pertencia ao si, mas a falta daquilo não faria com que seu código não executasse. Em Python, se você esquecer de tabular, não vai gerar saída esperada. Ele impõe essa tabulação ou indentação. Beleza? A gente vai ver na prática como é que funciona essa tabulação. Mas a sintaxe básica é essa. Palavra reservada if, condição 2 pontos. Abaixo, tab, código. Tab, código. Tab, código. Todas as instruções serão executadas. Note que aqui está tabulado. Quando essa condição for verdadeira. Exemplo. Se lembra desse problema? Sabendo que a idade necessária para obter a habilitação é 18 anos, faça um programa que lê a idade de uma pessoa e informa se ela pode ou não dirigir. No Brasil, uma pessoa pode dirigir se ela tiver uma idade maior ou igual a 18 anos. Então, if idade maior ou igual a 18, print pode dirigir. Como é que eu digo que esse print está dentro do if? Vamos ver aqui. Para esse problema, só vou depender da idade. A idade vai ser preenchida pelo usuário, input. Eu vou exibir a mensagem, digite sua idade, mas isso aqui vai retornar texto. Apesar de o cara ter 10 anos e meio, 5 anos e meio, no Brasil a gente não tem esse costume de trabalhar com idades quebradas. Então, eu preciso pegar o texto que vai sair desse input e converter para inteiro. Quando eu executar essa instrução, aliás, quando eu não, né? Quando o interpretador Python executar essa instrução, significa que eu já tenho a idade armazenada na memória. Eu já posso checar se ele pode dirigir ou não. Então, se a idade do dito cujo for o quê? Maior ou igual, é o mesmo. Maior ou igual, deixa eu ligar a luz aqui. Vai ser o mesmo, maior ou igual, que a gente utilizava no Visual G. Eu nem preciso colocar parênteses. For maior ou igual a 18, 2 pontos. O que é legal do IDLE é, se tu colocar 2 pontos e apertar Enter, ele automaticamente sabe que tu vai ter que indentar código. Então ele automaticamente vai colocar o tab para tu. Tá vendo aqui o espaço? Se você implementar o if e apertar Enter, e ele não tabular, significa o quê? Você esqueceu dos 2 pontos. Então, a falta da tabulação vai te indicar que tu esqueceu dos 2 pontos. Então lembre-se, não se esqueça dos 2 pontos, Enter. Se ele não tabular, aperte Tab. Beleza? E aqui eu vou implementar todas as instruções que só serão executadas se a idade for maior ou igual a 18. Como por exemplo, print
Podes dirigir. Não, é. Podes tirar a habilitação, fica melhor, né? Ok? Terminei de implementar o se. Eu vou apertar Enter, tá vendo? Mas o IDLE vai continuar a identar. Como eu não tenho mais instruções a serem implementadas nesse if, se eu porventura fosse executar mais coisas, independente do if, eu tenho que fazer o quê? Apertar backspace para voltar para esse alinhamento aqui. O que tiver nesse alinhamento está dentro do se. E só vai ser executado se aqui for verdadeiro. O que não tiver tabulado significa que está fora do if. Significa que ele independe da condição do if. Ele vai ser executado normalmente. Por exemplo, print obrigado por acessar, utilizar o Detran versão 1.0. Sei lá. Vamos testar esse código. Salvei. Executei. Note a diferença da tabulação, certo? Quantas instruções pertencem ao if aqui nesse código? Só uma. É a única que está tabulada. Beleza? Vou executar. Run. Digite sua idade. 32. Para apertar Enter, ó, pode tirar a habilitação. E a mensagem, obrigado por utilizar o Detran, foi exibido do mesmo jeito. Vou digitar uma mensagem, ou uma idade menor. Não vai fazer nada, porém, vai exibir obrigado por utilizar o Detran. Por quê? Porque obrigado por utilizar o Detran não faz parte do se. Vamos supor que eu queira exibir essa mensagem, dada a condição. Eu tenho que o quê? Voltar para o meu código e apertar o quê aqui? Tab. Só esse tab colocou essa instrução dentro do se. Entenderam a lógica da tabulação? Agora eu vou executar. Ó. Digitei 10 anos. Digitei uma idade menor. A mensagem está condicionada à idade, ela não foi exibida. Então, cuidado com a tabulação. Isso influencia na saída esperada. Isso influencia na quantidade de instruções do if. Então aqui, ó, o else, o se não, no Python é else. E a mesma lógica. If, condição, 2 pontos. Tabulação, código, tabulação, código, tabulação, código. Tudo aquilo que pertence ao if. Else, você tira a tabulação, por quê? Porque o else não pode ficar dentro do if. O else é outro comando. Então eu tiro a tabulação para implementar o else. 2 pontos. Tabulação, instrução. E todas as instruções que serão executadas se essa condição for falsa. Então vamos atualizar o problema da habilitação. Agora para que eu possa exibir a mensagem que pode e que não pode. Vamos lá. Ó aqui, ó. Se a idade for maior ou igual a 18, então eu aviso que ele pode tirar a habilitação. Apertei Enter. Ainda estou dentro do if. Eu preciso sair do if, backspace, e digitar else. 2 pontos. Enter. Eu estou na tabulação do else agora. Aí aqui eu digo print não pode dirigir ainda. Pirralho. Piralho. Pirralho. Não. Pera aí. Trombadinha. Trobadinha. Pô, tô analfabeto hoje. Trombadinha. E aqui, quando ele terminar de executar meu programa, eu vou agradecer. Eu estou aqui todos os direitos reservados. Programa muito difícil. Vou cobrar R$3.000. E aqui executando, agora sim, ó. 10.
Não pode dirigir ainda trombadinha. Vou jogar de trombadinha para agradecer a minha aplicação. Beleza? Beleza. Quais são os operadores de comparação que eu posso utilizar para produzir as minhas condições? A maioria vão ser utilizadas, que serão utilizadas, são as mesmas utilizadas no Visual G. Só tem uma diferença. Se eu quiser analisar uma igualdade, um igual eu atribuo. Dois iguais eu comparo. Então cuidado com essa porra. O cara bota se idade igual a 18, se colocar um igual, na verdade você não está comparando. Você está jogando 18 dentro de idade, dentro do if. Putz, é a merda de geral. Então cuidado. Um igual eu atribuo. Dois iguais eu comparo. Cuidado. O resto se mantém muito parecido. Diferente, exclamação igual. Maior que, menor que, maior igual, menor igual. O está contido a gente não vai utilizar ainda, porque a gente ainda não está trabalhando com um conjunto de dados. Mas o in serve para analisar se um determinado dado está contido em outro. Mas por enquanto, esqueça o in. Só mostrei a medida de curiosidade. Então, utilizar o maior que, menor igual, diferente e o igual. Todos os operadores vão ser necessários para produzir condições.